A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. E o meu é Luana. E bem-vindos à nossa aula de número 11, o julgamento final. Lembrando que estamos na revista da CPAD, A Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro. Nós somos da Igreja Marcas do Evangelho, que fica no Espírito Santo, Brasil. Não se esqueça, então, de comentar nessa aula, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, familiares e qualquer pessoa que estiver ao seu redor. E, antes de começar a aula, a gente tem que orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de o Senhor venha nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Nos dê sabedoria, meu Deus, ministre em nosso coração aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Isabela Regiana e hoje eu vou fazer a leitura bíblica que se encontra em Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E foi isso para adolescentes, tchau! Pré-adolescentes, você já viu uma galera aí que gosta de falar mal de Deus? Que fica... Ah, mas se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Acontece que Deus não está ignorando essa maldade. Existem duas atitudes de Deus em relação ao mal do mundo. A primeira, Ele mesmo ofereceu pra gente a misericórdia. Ele mesmo morreu na cruz para purificar os nossos pecados. Mas a segunda atitude que a gente vai ver hoje não é a misericórdia de Deus. A segunda atitude é a ira de Deus. Acontece que um dia Ele vai julgar tudo isso de ruim que o ser humano está fazendo. Seja aqueles crimes mais horríveis, naquelas guerras mais sangrentas da humanidade, até aquele pecadinho escondido que você faz, que você acha que ninguém está vendo, mas Deus sim está vendo. E esse julgamento é o julgamento do trono branco. Mas, pré-adolescentes, antes do dia do grande trono branco, haverá o julgamento e o juízo de Satanás. Esse que foi o primeiro revolucionário que se levantou contra os planos e as obras de Deus, que rejeitou a vontade do Senhor, ele rejeitou a pureza. Ele é cheio de vaidade, egoísta e luta para levar a humanidade inteira à perdição. Assim, ele enganará muitas nações e fará uma revolta final contra Jerusalém. O juízo de Satanás o aguarda, onde será lançado no lago de fogo, onde já estará o anticristo e o falso profeta. Nós sabemos que esse será um lugar de fogo, mas nesse ambiente não resplandecerá nenhuma luz, porque eles rejeitaram aquele que era a luz. Mas em relação ao grande trono branco, bom, esse será um período onde aqueles que não são filhos de Deus serão julgados. Por quê? Porque escolheram rejeitar a Jesus Cristo. Usaram o seu livre-arbítrio para satisfazer os próprios desejos pessoais. A palavra grande, nessa frase, grande trono branco, faz referência a um período que será extenso e longo. Por quê? Porque toda a humanidade, todos os pecadores que rejeitaram a Cristo em suas vidas serão julgados. E como a gente vê ao longo dos anos, muitas pessoas têm escolhido não viver para Cristo, têm escolhido viver para os seus próprios desejos e vontades pessoais. A palavra trono faz referência ao poder e glória de Deus, ou seja, aquele que nos deu a vida é digno de toda honra, é digno de toda glória. E o termo branco remete à justiça e santidade, porque o nosso Deus é grande em amor, é grande em misericórdia, porém, antes de tudo, Ele é santo. Diz a Bíblia que os serafins estão diante do trono de Deus e eles cantam: Santo, 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 pois este é o maior atributo do nosso Pai. Ele é um Deus que rejeita o pecado. Pré-adolescentes, agora imagine tudo o que você fez, deixou de fazer, até mesmo aquilo que você não sabe, sendo lido, descrito e condenado por Deus. Filomena Menicim. Tenho contra ti que nunca amou as minhas escrituras.
Sempre deixava o devocional atrasar. E quando questionada por seus pais, mentia falando que estava em dia. Também nunca estava presente nas orações da sua igreja. Quando estava, era apenas por obrigação. Você tinha vergonha de pregar a minha palavra. Muitos poderiam ter sido salvos através da sua vida. Amigos de escola, companheiros de trabalho e até mesmo aqueles da sua casa. Porém, eles nem sequer souberam que você era uma cristã. Ou melhor, você verdadeiramente nunca foi. Ao invés de passar as madrugadas orando, você passava as madrugadas em seu videogame. Ao invés de passar as madrugadas me buscando, você as passava nas redes sociais. Por isso, você será lançada num lugar de fogo e ranger de dentes, e de lá jamais sairá. Tem misericórdia! Que medo! Eu não quero ir para lá. E adivinha só quem é que vai fazer esse julgamento? Pois é, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Exatamente aquele que morreu na cruz por essas pessoas que vão ser julgadas. Exatamente aquele que podia salvá-las, elas rejeitaram. E é exatamente ele que vai condenar cada um pelos seus erros. Nem a lua, nem o sol e nem o universo inteiro se compara com a glória do Filho de Deus. E se nem o universo consegue escapar disso, quem de nós que vai poder resistir? E o próprio profeta Isaías profetizou que é o Messias que vai julgar com toda a justiça. Acontece que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então, não tem uma coisinha, não tem um fio de cabelo, não tem nada que passa despercebido dele. Até aquelas coisas que as pessoas fazem escondidas, achando que estão escondidas, elas estão sendo vistas por Deus. O salmista vai dizer que se ele habitar na mais alta montanha, se ele ir para o mais profundo dos mares, Deus ali também está. Então, Deus ali também está vendo o que a pessoa faz. E no dia do trono branco, é o próprio Jesus que vai sentar e julgar tudinho. E o pior de tudo, antes das pessoas irem para o inferno, elas vão poder contemplar a glória de Jesus. Elas vão ver ele julgando a cada um com toda a sua justiça, vão ver toda a glória do trono branco, vão ver toda a santidade e poder de Deus, vão ter aquele vislumbre do que elas podiam viver na eternidade, mas elas rejeitaram, e então, depois aí, vão ser lançadas para sempre e sempre e sempre num lugar de total escuridão. O julgamento do trono branco é um dos acontecimentos mais terríveis que a gente vê na Bíblia, e a gente deve ter o devido temor quanto a isso. Bom, pré-adolescentes, até agora nós tomamos conhecimento de muitas informações. Agora eu quero saber de vocês. Vocês sabem qual é a ordem das coisas que acontecerão nos fins dos tempos? E aí, pré-adolescentes, tudo bem? Hoje nós iremos descobrir se vocês sabem qual é a ordem das coisas que vão acontecer durante o julgamento dos fins dos tempos. Então vem comigo. A paz do Senhor, meu nome é Thalita e as ordens dos acontecimentos é o Tribunal de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento do maligno e o trono branco. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Isadora e a sequência do que vai acontecer no fim dos tempos é o Tribunal de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento do maligno e o trono branco. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Arthur e a ordem dos acontecimentos dos fins dos tempos é o Tribunal de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento do maligno e o trono branco. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Esther e a ordem dos acontecimentos é o Tribunal de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento do maligno e o trono branco. Muito bom, pré-adolescentes! Obrigada pela contribuição de vocês. Então, como será a ordem de todas as coisas? Primeiro, assim que nós formos arrebatados, passaremos pelo Tribunal de Cristo,
onde as nossas obras serão avaliadas e julgadas. Então, nós seremos recompensados pelo que fizemos e também receberemos uma advertência por aquilo que deixamos de fazer. Logo depois do tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro. O povo de Jerusalém passará por uma grande tribulação na terra. É quando o Senhor irá separar o seu remanescente, que será salvo, juntamente com os outros cristãos. Depois acontecerá o julgamento de Satanás, que será uma condenação eterna. Ele será lançado no lago de fogo. Por fim, o julgamento do trono branco. Julgamento de todos aqueles que receberam uma oportunidade de arrependimento do Senhor, mas não escutaram a voz de Deus. Bom, e quem será julgado? Nós já falamos sobre isso nessa aula. Durante o arrebatamento da igreja, acontecerá a primeira ressurreição, e aqueles que morrerão salvos irão subir. No julgamento do trono branco, haverá a segunda ressurreição. No entanto, será daqueles que viverão uma eternidade inteira condenados ao inferno, sendo punidos pelos seus atos, sendo punidos porque rejeitaram a misericórdia do Senhor. Ou seja, os pecadores que não se arrependeram e nem buscaram a salvação que Cristo nos oferece. Então, pré-adolescente, cada manhã que você acordar, lembre-se que este é o tempo pelo qual Jesus morreu na cruz, para que hoje você tivesse a oportunidade de buscar a Ele, de fazer a leitura do seu devocional, se empenhar no jejum e nas orações, buscar honrar a Deus com o seu modo de viver. Afinal, nada nesse mundo pode oferecer a paz, a alegria e a satisfação que só encontramos no colo do nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina que não seremos julgados segundo as obras terrenas. Significa então que eu posso até ser uma boa pessoa, eu posso até ouvir os meus colegas desabafarem e apresentar uma palavra de conforto. No entanto, nós só poderemos apresentar um amor verdadeiro às outras pessoas se nós tivermos o amor de Cristo em nós. Do contrário, tudo que fazemos é uma grande atuação. A palavra de Deus ensina que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Logo, o maior erro que você pode cometer é decidir não crer em Jesus. Mas como será que os crentes que acreditam em Jesus e que se empenham para ser cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor estão agindo ao longo dos seus dias? Ai, que dia lindo! Jesus deu a vida por mim, para que eu vivesse para o Senhor. Agora eu vou fazer uma oração para Deus. Senhor, conduz os meus passos, para que eu ande de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Eu sei que eu vivo na terra, mas o meu lugar é no céu. Amém. Pré-adolescentes, está tudo registrado. Acontece que todas as nossas atitudes, tudo que a gente falou, tudo que a gente pensou, Deus sabe. E tudo isso será julgado. O próprio Jesus disse que se a gente odiar alguém, é como se a gente tivesse cometido homicídio, ou seja, matasse a pessoa na nossa cabeça. Então, os nossos pensamentos também são pecados e também serão julgados por Deus. Então pensa, se a gente tem milhares e milhares e milhares de pensamentos ao longo da semana, imagina ao longo de uma vida inteira. E pois é, está tudinho registrado por Deus. Deus não se esquece de nada. E é exatamente por isso que a condenação do inferno vai ser grandíssima. O inferno é um lugar real e terrível. E a condenação vai ser exatamente nesse lago de fogo. É, pré-adolescentes, eu não quero ir para esse lugar não. Você quer? Ah, eu não. Então, acontece que a gente tem um passe de saída de graça de lá. Acontece que todos nós pecamos e fomos restituídos à glória de Deus. E é exatamente aquele que um dia será o juiz, que é Jesus, que hoje é o nosso advogado. Glória a Deus por isso, pré-adolescentes. Enquanto há vida, há esperança.
Então você tem a oportunidade de receber a Jesus no seu coração hoje. Deixe que Ele entre, que Ele purifique o seu interior e te transforme em uma nova criatura para a glória, para a honra do nosso Senhor. Deus, desespero, solidão, vazio, arrependimento, tristeza, ira. O inferno é um lugar de tudo isso. Pensa numa existência vazia, de solidão, de escuridão. No inferno você não vai conhecer ninguém, não vai ver ninguém. No inferno você não será lembrado, não será pensado, ninguém fará referência ao seu nome, ninguém vai conhecer você, ninguém vai querer saber de você, porque você estará longe e afastado de qualquer outro ser humano, estará recebendo toda e qualquer ofensa se seus pecados não foram confessados e se você não creu em Jesus Cristo. O inferno é lugar de abandono, o inferno é lugar de esquecimento, o inferno é lugar de choro, de ranger de dente, de bichos, de monstros comendo, fazendo você sofrer, lugar de chicotear, de receber chibatadas, chicotes, lugar de escravidão, de dor, de solidão, de angústia, de vazio. O inferno é um lugar de escuridão total, de abandono de Deus, de falta de esperança. Pensa em tudo. Viva uma vida que agrada a Deus para que o inferno não seja o destino de nenhum de nós. Abre mão agora de toda fama, de toda vontade de querer ter, de satisfazer seus desejos pecaminosos e ame a Deus. E não deixe você ir para o inferno, porque Jesus pode salvar você. Jesus quer que você obedeça a sua palavra e que você seja livre. O céu é o seu lugar e não o inferno, se você crê em Jesus. Amém? A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou a Laura. E eu sou o Samuel. E nós estamos aqui para mais um checklist sobre como resistir ao diabo e às suas tentações. Ponto número 1. Ler a Bíblia todos os dias. Essa disciplina não pode faltar na sua rotina e precisa ser praticada todos os dias para que o efeito da palavra de Deus se torne cada dia mais poderoso em nossa vida. Ponto número 2. Gravar versículos da Bíblia, lembrando que Jesus usou versículos para resistir à tentação do diabo no deserto. Você pode fazer isso anotando os versículos em post-its e repetindo eles em voz alta todos os dias. Zoom! Ponto número 4. Marcar um horário para orar todos os dias. Nós precisamos marcar um horário para orar para nós sempre lembrarmos de conversar com o nosso Deus. Quinto ponto. Orar sem cessar. Todas as vezes que for fazer alguma coisa, por exemplo, ir à escola, fazer uma obrigação de casa, nunca esqueça de entregar o que você vai fazer para Deus. Nossa, eu lavo louça todo dia. Mas vamos orar, né? Senhor, meu Deus, obrigada por mais esse dia. Que o Senhor abençoe e que eu lave a louça muito bem. Em nome de Jesus, amém. Ponto número 6. Estar presente dentro dos cultos da igreja. O local propício para que Deus limpe o nosso coração de todo pecado e faça as suas obras. Sétimo ponto. Compartilhe seus problemas com seus pais, suas lideranças, porque eles são mais experientes e vão te ajudar a lidar com suas dificuldades. Oitavo ponto. Jejuar semanalmente para mortificar a nossa carne e aprimorar nossos ouvidos para ficarem sensíveis à voz do Senhor. Ponto número 9. Escolha suas amizades dentro da igreja, pois eles irão te influenciar a honrar a Deus. Ponto número 10. Faça a leitura do livreto de oração todos os dias, pois o Espírito Santo que fez essa oração tem o poder de nos livrar das angústias da alma.
Assim, firmamos a nossa identidade como servos do Senhor. E o diabo fugirá de nós. Minha identidade é servo do Senhor. Tá bom. Tchau, gente. Amém, glória a Deus. E agora, Luana, a gente vai chegar também num momento muito interessante da aula, que é o ofertório. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento. Aqui na nossa igreja, nós também temos o projeto dos 1000 Valentes, que são irmãos que se comprometeram a compartilhar e contribuir para a aquisição desse terreno que está aparecendo aí na sua tela. Nós temos espaço para as crianças, nós temos campo, o nosso templo, então oferte com alegria. A vida está tão perto, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Pelo o cristal do nosso mundo, veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E agora, quem não louvará, quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente insiste em projetar. Importa que ele seja de sua igreja, ele seja o único Senhor. Veja os tronos dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E agora, quem não louvará? Veja os tronos de outros reis, dobrados até meu coração. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá? Veja os tronos de outros. Onde estão os outros? Onde estão os outros que vieram antes? Onde estão aqueles nomes? A paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo certo com vocês? O meu nome é Pedro e chegou o momento do nosso quiz! E a primeira pergunta é: quando acontecerá o julgamento do trono branco? Letra A, no início da grande tribulação. Letra B, no fim da grande tribulação. Letra C, no início do milênio. Letra D, no fim do milênio. Tempo na tela!
E a resposta correta é a letra D, no fim do milênio. Próxima pergunta. Quem será julgado no julgamento do trono branco? Letra A, pecadores não arrependidos que não buscaram a Jesus. Letra B, pecadores arrependidos que buscaram a Jesus. Letra C, os salvos serão julgados e recompensados. Letra D, o julgamento do trono branco é somente para Satanás e seus anjos. Tempo na tela! E a resposta certa é a letra A, pecadores não arrependidos que não buscaram a Jesus. Próxima pergunta. O que será julgado no julgamento do trono branco? Letra A, pensamentos pecaminosos. Letra B, atitudes pecaminosas. Letra C, palavras pecaminosas. Letra D, todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Bom, e se você respondeu a letra A, pensamentos pecaminosos, você errou, porque é a letra D, todas as alternativas anteriores. Próxima pergunta. Após esse julgamento, qual será o destino dos julgados? Letra A, alguns serão salvos, outros condenados. Letra B, todos os julgados serão condenados ao inferno. Letra C, todos os julgados serão arrebatados ao céu. Letra D, serão aniquilados e deixarão de existir eternamente. Tempo na tela! E a resposta certa é a letra B. Todos os julgados serão condenados ao inferno. Bom, então chegamos ao final do nosso quiz. Até mais, hein? Luana, então na aula de hoje eu descobri que eu prefiro ter Jesus como advogado do que depois ter que ter ele como juiz. E glória a Deus por isso. Então, nós precisamos vigiar, precisamos estar em constante oração e não tirar os nossos olhos do céu, que é o nosso alvo. Amém. Então já chegamos ao fim da nossa aula, no entanto, precisamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa aula, nós te agradecemos por esse alerta, Pai. Ajuda-nos a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou durante essa aula. Nós te agradecemos pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Tchau.